Vamos falar sobre visto para estudante. Olha, eu sei que você aí estava ansioso para isso. Tem vários seguidores aqui no canal que estão ansiosos para saber sobre as mudanças ali nessa lei do estrangeiro, o que veio trazendo ali sobre o visto de estudante. Estou recebendo novamente o Dr. Renato Koprovski, que ele esteve aqui com a gente já falando sobre o visto para procura de trabalho. Se você não assistiu, ó, o vídeo está aqui, depois corre lá para assistir. E o doutor Renato agora vai então tirar nossas dúvidas sobre o visto para estudante. Doutor Renato, muito obrigada. Seja bem-vindo novamente. Ok, eu que agradeço mais uma vez pelo convite que me foi feito. Evidentemente, agradecer a todos aqueles que me acompanham, que assistem no seu canal, e que, desta forma, possamos, de alguma maneira, esclarecer alguma dúvida, alguma situação, e certamente há situações a serem esclarecidas, levadas, e que vamos interpretar aquilo que está ali na lei, e, quem sabe, contribuir, não é? Contribuir com aqueles que estão aí do outro lado, esperando pelo dia 31, segunda-feira, que é o grande dia, que a coisa começa a funcionar efetivamente dentro das novas regras. E aí, isso aí. Vamos ver o que acontece. Maravilha. Doutor Renato, então eu já vou trazer logo algumas perguntas aqui. Tem alguns seguidores que estão aí aguardando as atualizações ali, né, da VFS sobre o que veio de diferente para o visto de estudo. Pelo que eu li ali, fiquei sabendo que tem umas facilidades, umas coisas boas. É isso mesmo? Vamos contar aí para o pessoal o que veio de mudança, assim. Olha, tem novidade sim, tem novidade boa. Tem algumas situações, né, que são, digamos assim, mantidas pelo Estado português, e que é sempre importante a gente lembrar que nem tudo é um mar de rosas. Lembrando que roseira tem espinhos. Não é? A flor é linda, maravilhosa, perfumada, mas a roseira tem espinhos. Não é? Algumas mais, outras menos. Então, nós aqui estamos dentro de uma situação, de novo, desse tipo. Eu sempre gosto de lembrar, né, que dentro das condições que há para se conseguir um visto de estudo para Portugal, ou seja, você está no estrangeiro, quer vir a Portugal para fazer uma faculdade, né, engrandecer o seu conhecimento, um dos grandes empecilhos, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas nós temos que ter isto como mente, a questão das propinas, não é? São altas para quem é um cidadão estrangeiro, em detrimento do português, que tem um valor, digamos assim, simbólico, se for comparado ao estrangeiro. Esta é uma grande dificuldade que existe para os alunos que vêm do exterior. Quando eu falo exterior mesmo, não europeus, porque para estes também há benefícios. Pois bem, visto isso, nós temos aquela situação que envolve, isto é uma das possibilidades para o estudante, o tal do termo de responsabilidade. Ele pode utilizar para comprovar o quê? Os seus meios de subsistência em Portugal. E aí, como norma geral para a concessão de vistos, uma coisa que antes os termos de responsabilidade, como não eram utilizados, ou eram utilizados, mas de uma maneira diferente do que se aplica agora. Por exemplo, você vai ter que fazer uma... Primeiro que você vai ter que indicar para o Estado português, porque vamos falar aqui de uma situação de concessão de visto sem consulta prévia ao CEF. E essa é uma das novidades. Antes, ou seja, hoje, se eu ingressasse com o meu pedido na VFS, eu teria que fazer juntar alguns documentos, e uma das condições para a concessão do visto era fazer a consulta ao CEF. Quem faria isto era o próprio consulado lá no exterior. Iria consultar a minha ficha, digamos assim, no CEF, para ver se há algum impedimento para eu entrar no território português. Como existe a possibilidade agora disto não fazer parte do processo, porque o consulado pode conceder o visto sem consultar, sem consulta prévia, o que acontece? Eu preciso indicar um domicílio em Portugal. Para onde eu vou? Onde eu vou ficar? Então, isso é importante. E segundo,
eu vou ter que indicar no processo quem é a pessoa que está emitindo o termo de responsabilidade. E é aquela pessoa que vai ser responsável pelo Renato, quando ele estiver em Portugal, por toda a sua estadia, por toda a sua alimentação, por tudo aquilo que o Renato resolver aprontar em Portugal. Então, a responsabilidade destas pessoas é grande. E isso acontece por quê? Porque não se consulta previamente o CEP. Então, eu vou ter que indicar para onde eu vou e vou ter que dizer quem é a pessoa que está dando para mim o termo de responsabilidade. São coisas iniciais, coisas básicas que vão fazer parte desse processo. Depois, nós caímos naquelas condições todas da CPLP. Então, o visto de estudo existe, como antes, continua lá. O que acontece é que eu posso pedir, por exemplo, esse visto sendo um imigrante, eu vou colocar assim, um imigrante comum e o imigrante CPLP, que é a categoria especial que foi criada. O comum... Tá. E aí, só para gente, para quem está chegando aqui agora, o CPLP é a comunidade de países de língua portuguesa, inclusive, claro, o Brasil faz parte, então, Sim. Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, esses países agora têm, né, uma situação específica para eles nesses vistos CPLP, né, o acordo ali CPLP que vem ali facilitar algumas coisas, né? Exato. E uma delas é essa possibilidade de não se consultar o CEF previamente para o visto de estudo. Não é? E aí eu tenho, então, que fazer essa indicação, que nós acabamos de mencionar, e preciso também indicar quem é a pessoa que assume a responsabilidade através do termo para com o Renato. Então, são estas condições. No restante, as regras de CPLP beneficiam o estudante tanto quanto o trabalhador que vem, por exemplo, com um trabalho subordinado. Regra CPLP se aplica a qualquer visto. Tá? O visto de estudante, portanto, tem estes benefícios. Uma outra situação que é importante salientar aqui é a questão de eu poder apresentar a carta de aceitação da instituição portuguesa, da instituição de ensino, universidade, faculdade, e isso me permite obter o visto, me permite não ter a consulta ao CEF, me permite uma série de outras coisas. Então, é uma das vantagens. Então, a dispensa da consulta prévia do CEF e a apresentação da carta de aceitação. Ponto. Uma vez que eu fiz isso, é porque eu já demonstrei capacidade financeira para a instituição, que eu vou poder pagar a propina sem problema algum. Eu tenho lá o meu termo, então tem alguém que se responsabiliza por mim pela estada. E aí vem aquelas outras condições, que são... Agora, eu fico com uma dúvida aqui em relação a essa questão do termo. A pessoa que não tem ninguém aqui em Portugal, não tem uma pessoa para emitir o termo, como é que ela vai colocar ali, ela vai entrar por outras regras? Como é que funciona isso, se ela está vindo estudar e não tem uma pessoa que está legalizada em Portugal para emitir a tal da carta convite, né, o termo de responsabilidade? Exato, a carta convite, o termo de responsabilidade. Se eu não tenho isto, que é o benefício que me foi colocado à disposição agora, eu fico na regra geral. A regra geral é o quê? Demonstrar os meios de subsistência. Ah, ok. Entende? Criaram, na verdade, a possibilidade do estudante se isentar desta situação, ou seja, eu não preciso mostrar que eu tenho capacidade financeira, mas eu tenho que ter alguém que me dê o termo. Se eu não tenho o termo, volta para a situação em que eu preciso demonstrar. Então, eu perco este benefício. E, evidentemente, que muitos têm pessoas aqui em Portugal, que são parentes, que são amigos, que poderiam emitir a carta, mas também tem muita gente que não tem ninguém aqui. Exato. E aí vai continuar necessitando daquela situação. Preciso apresentar os recursos necessários, segundo a lei portuguesa, para demonstrar que eu posso, senão isso não vai dar certo. Então, tem que ter conta bancária, tem que ter o dinheiro depositado lá, segue a regra geral. Entendi. E aí, qualquer processo anterior tem.
Entendi. E aí, então, se não tem a carta convite, né, o termo de responsabilidade, ninguém aqui em Portugal para receber essa pessoa, na hora que você pedir ali o seu visto, você vai ter que ter ali o seu dinheiro, provavelmente tem que ter ali a reserva de hospedagem, um contrato de arrendamento onde você vai ficar, mostrar qual é o endereço, né, onde você vai ficar, Sim, isso. vai ter que comprovar, porque o que que acontece? Você vai ter que buscar lá uma Uniplaces ou qualquer um aí que trabalhe neste ramo, não é? Uhum. E vamos dizer o quê? Bem, este é o meu endereço, eu vou residir aqui. Você tem termo de responsabilidade? Não, por isso vai ter que. Endereço já tem que entregar de qualquer forma. Por quê? Porque o visto de estudo permite não fazer a consulta prévia ao CEF. Uhum. Então, se eu não faço consulta prévia, tenho que indicar endereço. Agora, o endereço pode ser o da carta convite, e se eu não tiver a carta convite, o termo, eu tenho sim que desembolsar um contrato de arrendamento e apresentar o documento, apresentar o comprovativo e dar o endereço, junto do meu processo na VFS. Então, isso não, Entendi. de um jeito ou de outro, isso tem que se resolver. A maneira mais fácil, óbvio, é se tiver o termo, né, que Certo. Se foi você já tem alguém por aqui, já facilita bastante tudo exatamente. isso. Mas se não Exato. tem, então é aquela regra que já existia, tem que mandar ali os meios Perfeito. de subsistência. E aí, como é que são esses meios de subsistência? O quanto que eu tenho que ter ali para poder comprovar e pedir o visto para estudo? Olha, eu sempre oriento no sentido de que não comece por menos de 980 euros aí por mês. Porque você vai pedir. O visto de estudo, na verdade, é um daqueles vistos que faz parte daquele grupo que é o visto de residência. Você vem para residir, portanto, você vai para aquelas regras da legislação que se aplicam a todo e qualquer visto de residência. Você vai pedir, pelo menos, o visto é válido 120 dias, mas a ideia é que você vem para estudar. Portanto, você vai ficar um ano. Então, eu tenho que demonstrar capacidade financeira para um ano. E, gente, não vamos nos iludir. Salvo eu consiga algum imóvel que seja da própria instituição ou de alguma associação em que os alunos estrangeiros são recebidos e têm um alojamento, salvo isto, o restante você vai cair no mercado imobiliário normal. E aí a gente sabe como é que está o mercado aqui, 600 euros, 700 euros por um aluguel de um imóvel, principalmente em grandes centros, ou quando não são os grandes centros, mas nos centros universitários, onde tem os polos, onde tem os universitários, evidentemente, há uma procura maior por imóveis, que são os estudantes chegando. Então, o mercado sobe o preço e não tem limite, isto continua. Então, perceba, chegar aqui a um salário mínimo português, 705 euros, isto não basta. Então, você tem que se preparar com mais. Você tem que demonstrar que você tem capacidade para pagar a propina da instituição. Então, depende do curso, depende da instituição. Pode chegar aí a 5 mil euros ou mais a propina de um curso. Então, depende do curso, depende da instituição. Eles é que vão determinar estas regras e eu preciso mostrar isso. Como? Conta bancária, valor depositado. Aí eu tenho a minha renda lá garantida e eu, como dito, não recomendaria menos aí dos 980 euros por mês. Por mês. Sim, por quê? Né? Sim. Eu vou considerar que eu estou O gastando gasto que a 600. pessoa realmente vai ter, mas então, e aí o senhor falou ali, o visto de estudante ele é um visto de residência, ou seja, ele tem uma Sim, autorização ali maior, não é isso? sim, ele tem. Na verdade, o que acontece? O visto, 120 dias. Desses 120 dias de validade do visto, é feita marcação no CEF, que normalmente já vem com agendamento feito pelo consulado. Portanto, quando você chega aqui, já tem data, local e hora para atendimento no CEF. Tá? A gente esquece a fila que tem aí, esse problema todo de marcações, porque essa já vem resolvida. Tá? Aham, Coisa que é muito o seu bom. visto foi aprovado no Brasil, já tem ali um pré-agendamento no CEF, a data que você Sim, vai levar seus documentos no CEF aqui, já em Portugal, já entrou, já está aqui, vai levar lá o documento para pegar a autorização de residência, né? perfeitamente, é isso mesmo. E aí o que acontece? O título de residência, ou seja, autorização de residência, como alguns chamam, esse título ele é emitido para validade de um ano, mínimo. Por quê? Porque, diferente dos outros títulos, que são 2 anos e 3 anos, para fechar os 5, o estudante ele tem essa característica, ele tem que comprovar
a cada final de exercício letivo que ele cumpriu, ele compareceu, que ele não necessariamente ele precisa ter sido aprovado, ele pode até ter tomado chumbo em alguma matéria, Mas que ele continue estudando. Ele mas que pode ele até continue reprovar estudando. ali aquele período, mas que ele continua matriculado, Exato, pagando as propinas, exato. né? Uhum. Nesse momento, ele pede a renovação para mais um ano. Então, ele é um visto que permite a autorização, ou seja, o termo renovado de ano em ano, porque isto vai pelo tempo em que ele estuda. Vamos imaginar que um curso tenha duração de 4 anos. São 4 anos que ele vai precisar, todo ano renovar seu título. Assim, a boca pequena, não é? E por fontes, eu não vou aqui citar, mas quando chegou até nós, existe um projeto piloto do CEF em parceria com uma universidade, pelo menos que a gente tem conhecimento, em que não basta o aluno estar inscrito e no final do ano levar lá suas informações, né? Vou renovar minha matrícula. Disseram-nos, passarinho-nos contou que esse projeto piloto, ele faria o quê? Ele faria com que o aluno tivesse que apresentar efetivamente, e o CEF teria acesso a isso diretamente, através de uma consulta à instituição, da frequência escolar. Portanto, Pode ser que em estão breve tentando... aconteça alguma coisa assim. Porque, inclusive, eu sei, bom, agora com os novos vistos, talvez mude um pouco essa realidade, mas eu sei que até então o visto de estudo era muito usado para quem quer vir para Portugal, vem com visto de estudo, que por mais que tenha uma burocracia, é uma questão mais fácil para quem não está ali no visto de rendimento, não tem altas qualificações. Vem para o visto de estudo, traz a família, vem, trabalha, e aí depois larga ali a faculdade, o estudo, e passa a ter veio aqui para um propósito, mas mudou ali no meio do caminho, e já com essa intenção. Eu já ouvi muito falar isso. Com certeza. Não é a única, não é a exclusividade sua. Isso acontece, sim. As pessoas dão o seu jeitinho, não é? Procuram um visto que por exemplo, porque o visto de estudo ele tem um processo célere, né? Ele tem um processo de aprovação, de análise e aprovação mais rápido do que todos os demais. Então, era a maneira do cidadão ingressar com um pedido de visto que em 30 dias, 40 dias estaria aprovado, enquanto que o outro leva 90, ou às vezes mais, pode cair em exigências, não é? E aí o cidadão está em torno de 30 dias, tem um visto legal e vamos para Portugal. Pronto, cheguei em Portugal, vou lá, me apresento na instituição, curso durante um tempo, mas eu já tenho visto válido para, né, um título válido para um ano. Aí eu já estou aqui. E aí eu me viro, e aí eu mudo de título de estudo, né? Eu troco o meu título de residência por um artigo de trabalho, e aí pronto, eu vou ficando. Já ouvi muito isso. Agora, acredito que com esses novos vistos, principalmente aí para procura de trabalho, não tenha mais essa... o perfil acaba sendo diferente. Não sei se eu estou enganada. Acho que quem vem pelo visto de estudo é porque realmente vai querer estudar, mas... Assim, a prática vai nos dizer o que vai acontecer. Tem muitas coisas que a gente, como operador do direito, vê a legislação, vê o regulamento, depois do regulamento vem as normas. Pois bem, a aplicação efetiva, só o tempo vai dizer como é que isso vai correr. Eu acredito, e eu gostaria que fosse assim, que quem vem para trabalho, vem para trabalho. Quem vem para estudo, vem para estudo. Quem vem para turismo, vem para turismo. Segue a vida. Mas isso é a perfeição. É melhor para o governo, inclusive, entender quem são as pessoas que estão aqui, o que elas estão fazendo aqui, é muito melhor. Né? Sim, e neste sentido, é aquela situação de quem busca aquele outro visto que nós falamos no nosso material anterior, que é o visto de procurar trabalho. Perceba que naquele visto de procurar trabalho, a pessoa deve se inscrever no IFP, a pessoa precisa fazer uma manifestação no IFP, e esta manifestação, como já se
divulgou aí em vários canais. Na verdade, ela existe com outra aplicação, mas basicamente é aquilo que está ali. E eu preciso me apresentar com a minha qualificação. Então, o Estado vai ter a noção, ele vai poder acompanhar quem são as pessoas que estão pedindo um emprego em Portugal, que estão procurando por um trabalho em Portugal, se há qualificação, se não há qualificação, qual é o nível de qualificação, se não consegue, vai ter que voltar para o IFP, vai ter que fazer talvez um curso de aprimoramento, né, de nivelamento, para então retornar ao mercado e buscar uma vaga. Então, realmente, mas eu acredito é um mapeamento mesmo, né, do que sim, é um mapeamento prévio. Eu, com isso, faço, digamos assim, eu tenho condições de criar uma peneira e selecionar aqueles para os quais, efetivamente, eu vou conceder a possibilidade de conseguir o visto. Entendi. Se falou há muito tempo atrás, isso é uma coisa que ainda não está implementada, e a previsão é 2023, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas é o tal do ETIAS. O ETIAS muita gente me pergunta sobre isso. Já está valendo, não está? Nada disso ainda está em prática, nada disso ainda está valendo, mas perceba que é uma forma de fazer a peneira. Antes do cidadão chegar aqui, ele já tem que me dar todas as informações, todas as condições, então eu sei quem vem, quando vem, para qual finalidade vem, e se vem, se eu permito que ele venha. É aí que a coisa acontece. Então, o Estado português, assim como os demais, vão ter esta informação prévia e vão dizer, não, para o José eu concedo, mas para o João, não. Então, eles vão fazer esta peneirinha e isto vai acontecer. Aqui no estudo, lá na frente, nos nômades, nos investidores, no reagrupamento familiar, tudo isso começa a chegar a um nível de eu ter que previamente passar informações ao Estado para que depois ele me diga sim ou não. Né? Então, isso vai se fechando, vai se fechando. É assim. É assim. E eu acho que é bom. Então, sim, é uma maneira, né? Não fica essa coisa de ter um monte de gente que entrou como turista, mas que veio com a intenção já de morar, então você não sabe ao certo ali os números, você tem uma ideia por conta dos agendamentos, da manifestação e tudo mais, mas tem que ter ali uma situação em que o Estado entenda sim. Quem é quem, né? E o Estado sequer sabe quantos foram para a Bélgica, né? Exatamente. Que entram com o visto de turismo, arrumam um emprego, fazem manifestação e, na verdade, nem aqui estão. Exatamente, ainda tem isso. Então, acho que também essa forma do governo entender quem são as pessoas que estão vindo e para que estão vindo, né? Vamos lá, então, voltando ali para a questão do estudante, então, se eu tenho uma carta convite, um termo de responsabilidade de alguém que está aqui legalmente em Portugal, emite essa carta para mim, não preciso mostrar a hospedagem, porque a hospedagem é o endereço da pessoa ali que está me convidando, e também estou isento de mostrar os meios de subsistência, ali, os valores, né, para eu me sustentar, sim. Já que essa pessoa, então, está se responsabilizando pela minha estadia, alimentação, tudo isso, né? Inclusive a devolução para o país de origem, se alguma coisa der errado. Exato, se alguma coisa der errado, ele tem que pagar isso. É a mesma situação. Exatamente, se der um problema por aqui, é lá na porta da pessoa que te enviou a carta convite que o CEF vai bater e falar, e aí? Então, agora, né, agora chegou a sua vez. Tanto é que, né, nós temos que informar ao CEF na hora do pedido quem é a pessoa que está concedendo a carta, porque isso vai gerar um banco de dados para o CEF. O CEF vai passar a ter um controle efetivo de quem são as pessoas que emitem carta convite, quem são as pessoas porque estas pessoas também têm a responsabilidade de demonstrar para o CEF a capacidade financeira delas. Quer dizer, a gente inverteu o ônus aí. O que era antes responsabilidade do interessado no visto, passa a ser responsabilidade de quem está recebendo esta pessoa, está se colocando no lugar de responsável por ela. Então, ela vai ter que demonstrar isso. Eles vão pedir certamente um IRS, um comprovante, um contrato, alguma coisa que nós não temos ainda no
regulamento, mas internamente isto vai ser criado. Bem, tal a linha do artigo que fala que você tem que apresentar provas de que tem condições de emitir a carta, então a prova vai ser qual? Essa, essa e essa. Então isso vai ser criado ainda. Isto ainda não é público. Tá? Entendi. Essa questão é exclusiva para o da CPLP ou é para todos os estrangeiros para o visto de estudo? Essa questão da carta convite é uma liberação para a CPLP? Para o CPLP, principalmente. Porque os demais caem na regra geral de visto e tem que fazer o quê? Eles vão ter que demonstrar capacidade financeira. Eles vão ter que continuar seguindo as regras que até agora são estabelecidas. Certo. Então, vamos lá. Não tenho ninguém aqui em Portugal para me receber, vou pelo caminho normal ali. Quais são todos os documentos ali? Vamos listar esses documentos. Fiz a candidatura, passei, foi tudo certo, porque o primeiro é isso, né? Faço a candidatura, estou trazendo um vídeo aqui recente, falando sobre isso, sobre esse passo a passo da candidatura, e aí, então, quando passei ali em alguma universidade, algum mestrado aqui em Portugal, aí eu pego aquela tal carta de aceite e começa meu processo do visto. E começa tudo lá no VFS. Aí você pega... Este é um dos documentos, não é, que são necessários. O restante é aquilo que está na lei, que todo mundo já sabe, que é um passaporte válido, que tem que ter, aí vai o caso CPLP ou não, mas os meios, você tem que ter seguro. Por ser um título que vem de residência, ele aboliu a questão da passagem de volta, passagem só para depois. Então, não precisa ter a passagem de volta. Exato. Né? Você tem que ter seguro da estada, o seguro de viagem internacional, que dá cobertura pelo período em que você fica em Portugal. Então, imaginemos que período mínimo de 1 ano. Tá? Faculdade. Você tem que ter um seguro internacional de viagem que cubra 1 ano. Para o brasileiro, serve o PB4 ou tem que ser um seguro com extradição e tudo mais? Porque eu já vi algumas coisas sobre isso, assim, de ser algo específico, né, que inclua uma remoção de corpo, por exemplo, se a pessoa, né, falece em Portugal, Sim. Como é que ficam esses gastos, né? Porque o que acontece? A diferença entre o PB4 e o seguro internacional de viagem, além de, evidentemente, algumas coberturas, que um tem e o outro não, mas, de toda maneira, o sistema de saúde público em Portugal ele vai atender esta pessoa com o PB4. Ok. Se eu tenho um seguro internacional de viagem, eu posso procurar o ente público, o hospital público, para me dar suporte. Mas eu também posso buscar um hospital privado, porque eu tenho seguro para isso. Agora, a questão da remoção, né, de um corpo, a pessoa veio a Portugal, veio a óbito, e eu tenho que devolver isso para a família no Brasil. Esta pessoa precisa de um traslado ao Brasil. Isso o PB4 não cobre. Por isso, quando a gente faz uma viagem internacional, tem de ter o seguro de viagem. Isto é importante. Outras coisas, o seguro internacional cobre extravio de bagagem, aquela situação, a bagagem chegou, extraviou, ou daqui a uma semana, 2, a bagagem aparece. Mas aonde eu vou ficar? Eu estou, às vezes, sem documentos, sem roupas, sem nada, meus pertences não estão aqui. Exato. Então, o seguro internacional pode cobrir isso, mas o PB4 não cobre isso. O PB4 é um simples acordo, vou chamar de simples, para simplificar bastante as coisas, não é? Que tem entre Brasil, Portugal, Brasil e Itália, enfim, são vários países que têm esses acordos, em que permite ao cidadão de um estado, quando ele vai ao próximo estado, ser tratado pelo ente público, pelo sistema público de saúde. É isso. Exato, tá. Nada mais. Ele não me dá nenhuma outra garantia. Para eu pedir o visto, a recomendação, então, é fazer um seguro do ano inteiro dessa autorização, é isso? Sim, ou eu posso, por exemplo, fazer um seguro de 4 meses, vir e aí aqui em Portugal fazer um seguro daqui? É possível ou não é viável? O que o senhor recomenda, assim, para eu ter meu visto aceito? Porque eu quero o visto aceito. Pela regra, seria um seguro pelo período da estada. Então, se eu vou estar durante 1 ano, eu preciso de um seguro de 1 ano. Eu venho para Portugal por 180 dias.
por exemplo, que é o máximo permitido para turismo. Eu vou fazer um seguro de viagem internacional pelo período de 180 dias. Ou 90, que é o básico. 90, pronto. Então, eu vou fazer o seguro para 90 dias. Mas eu venho para residir, eu venho para estar aqui, eu preciso do seguro, eu preciso... Isso não quer dizer que depois de um ano eu permaneça. Uhum. Se eu permanecer depois de um ano, bem, ou eu renovo, ou eu chego à seguinte conclusão: não, eu vou comprar um plano de saúde, tá, português, e eu vou conseguir, com isso, suprir as minhas necessidades. E aí tem que ver como é que funciona este plano, se ele tem alguma cobertura de traslado prevista. Porque o Estado não paga isso. Se acontece uma fatalidade, é a pessoa, né, são os familiares, os amigos, aí vem a vaquinha, muitas vezes, para que isso seja possível. Né? A gente já viu muito disso aí, que se abrem processos e pedidos de arrecadação nas mídias sociais para conseguir trasladar um corpo, porque isso é uma coisa que é caro fazer esse tipo de traslado. Envolve uma série de documentos, de autorizações e, né, o próprio transporte em si. Então, eu sempre recomendo fazer ter o seguro mesmo. Fazer isso de acordo com o tempo que eu vou ficar aqui. Tá certo. Então, se eu vou ficar um ano, tenho base, tenho certeza e tenho autorização, vamos fazer um seguro de um ano. Tá. E do mesmo jeito, você está vindo com visto para procura de trabalho, vai vir pelo menos 4 meses, faz o dos 4 meses, e depois você pode ou prorrogar, sim, né? Tem a situação, se for o CPLP, ele está dispensado, né? Ah, tá. Se ele tiver aquela carta convite, é isso? Ou só se ele tem... Não, o termo de responsabilidade é um deles. O seguro seria outro documento, seria um outro item daquela lista, daquele rol de documentos. Ele pode ser dispensado porque ele faz parte da CPLP. Ah, então já pelo menos aqui, ó, os brasileiros, o pessoal então da CPLP, o seguro não precisa ter esse seguro. Certo. Então faz o PB4 gratuito e tudo mais. Traz. Eu sempre recomendo, eu trouxe o meu ali para um período inicial aqui para a família inteira, justamente por conta de todas essas coisas que a gente falou, de bagagem extraviada, cancelamento de passagem de avião e tudo mais. Então, eu trouxe ali para um período inicial, mas... Somos dois. Eu vim com o PB4, vim de seguro internacional, vim calçado de tudo que foi jeito. Exatamente. A gente está brincando com coisa séria, não é? A gente Sim, claro. É dinheiro, é Ninguém tempo. pensa que vai precisar usar numa viagem, mas, infelizmente, e aqui que a gente sempre fala, tem vídeo explicando como é que é seguro viagem também, tem sempre os links de seguro viagem. Aqui a gente sempre fala nisso, e eu já vi muitos casos, assim, dos mais distintos de pessoal que teve que usar o seguro no meio de uma viagem. Ninguém espera isso, mas infelizmente acontece. A gente faz seguro para não usar. Não é exatamente. O seguro do automóvel. A gente faz, a gente paga, não é barato, mas... carro, tem um acidente. A gente só vai saber o quanto dói não ter um seguro quando a gente sofre um acidente. Aí, se você não tem, mas olha, eu podia ter gasto lá 2 mil, estou gastando 30 agora aqui para resolver a situação, quando com 2 eu poderia ter resolvido e não me incomodava com nada, pagava só a franquia. Isso. Então, vamos lá. Se você é brasileiro, se você é cidadão de qualquer país de língua portuguesa, você está dispensado dessa obrigatoriedade aí do seguro, também da passagem de volta, é isso? A passagem de volta, você tem a dispensa dos meios de subsistência e você, então, pode usar o termo de responsabilidade. Para quem, então, é CPLP, estas são as condições que foram abertas, né, que foram agora liberadas, então eu tenho vantagens em relação aos demais que vêm procurar por um visto no estudo, por exemplo. Entendi. Certo, perfeito. E aí temos aquela listinha lá de documentos, que é o comum ali da VFS para você pedir o seu visto, né? A foto, a questão do certificado ali de registro criminal, se você, né, da Polícia Federal, então tem tudo isso ali, mas que aquilo ali continua, não teve nenhuma alteração quanto isso, né? Tranquilamente. Certo. Maravilha.
Peço desculpa aqui pela situação, eu tive que despachar um telefone aqui. Ah, nada, imagina. Acontece. Tá, quero saber se quem vem Diga. para estudar consegue trabalhar aqui em Portugal. É possível trabalhar aqui? Como é que funciona isso? Sim. Isso nós temos no artigo 58, se não me falha a memória, da Lei 2007, a possibilidade, está claro colocado lá, que o estudante pode, antigamente tinha que pedir para o CEF para mudar de artigo, para fazer uma alteração toda. Isso agora não precisa mais. Automaticamente, o estudante, estando aqui, legal, tem o seu título de residência como estudante. Ah, mas eu preciso trabalhar para ajudar no sustento, pode fazer sem problema nenhum. Tá? Está no número, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, número 1 do artigo 58, não da lei, do regulamento. Certo, perfeito. Do regulamento. Então, pode trabalhar quem está vindo estudar. Evidente que ele vai ter que, talvez no momento que ele vá ao CEF, né, porque ele vai ter que fazer um documento, sim, mas ele já está previamente autorizado, não é? Ele certamente vai ter que comprovar também que isto não vai trazer nenhum prejuízo ao estudo, né? Que é o visto principal. Não é? Entendi. Ele pode trabalhar, mas ele não pode prejudicar o principal, que é o estudo. Entendi. Exato. Então, fora do horário do estudo, ele pode trabalhar ali sem prejudicar. Sem problema nenhum. Perfeito. E aquela pergunta que todo mundo fala aqui, pode trazer família? O estudante pode trazer a família? Estou aqui com meu marido, minha filha de 2 anos aqui, no quarto do lado aqui, é a prova de que pode, né? Mas tem alguma mudança, alguma coisa? O que você me diz quanto a isso? A resposta se dá direito, se o visto de estudante, né, dá direito ao reagrupamento, a trazer a família. A resposta é sim, pode trazer, não tem problema. Tá? O que vai ter que fazer? Vai ter que, evidentemente, fazer todas as provas de que é um ente familiar. E aí, quando nós falamos em ente familiar, a lei também é bem clara. Quem são as pessoas? Qual é o grau? Não vou trazer o primo. Esquece o primo, esquece a prima, o tio, a tia. Não, isso não é família, para esse efeito. Para esse efeito, não. Então, pai, mãe, o filho, tudo aí pode. Agora, tem que ter cuidado também com o seguinte, a idade, por exemplo, do pai e da mãe. Eu tenho que, se for acima de 65 anos, não tem problema nenhum. Mas abaixo dessa idade, eu tenho que ter um cuidado, porque essas pessoas devem estar, então, eu devo demonstrar que elas estão sob minha responsabilidade. Quando eu falo sobre minha responsabilidade, eu estou falando das questões financeiras. Eu vou ter que provar, através, por exemplo, de um imposto de renda, que eles são meus dependentes. Então, a pessoa que vai aplicar o visto de estudante, a pessoa que está ali matriculada, que se candidatou na universidade aqui em Portugal, tem que estar ali como responsável dessa família ali que está trazendo, né? Desse agregado familiar. Isso. E o mais interessante ainda é que isto pode ser feito simultaneamente. Então, eu entro com o pedido de visto e, automaticamente, eu já posso entrar com o pedido de reagrupamento familiar destas pessoas. Ou seja, teoricamente, os vistos devem ser, pelo menos é o que está previsto, devem ser analisados em conjunto, tanto o pedido de visto de estudo quanto o pedido de reagrupamento, tramitam juntos, aprovam juntos e a família vem unida para Portugal. Vem todos. Não tem mais aquela situação de vir o estudante, depois de um tempo, ele se instala, está tudo certo, aí ele vai fazer um pedido para trazer os familiares. Isso já pode ser feito de imediato. Então, esta é também uma inovação que a lei e o regulamento trouxeram. Todo mundo já com o passaporte ali, autorizadinho para entrar em Portugal. Isso é uma novidade que é excelente, né? Porque até então
a família ou tinha que esperar do Brasil a pessoa ter autorização, ou até vinha, mas entrava com toda a situação ali como um turista. Foi o caso, eu já falei aqui no canal, foi o caso da minha família que veio assim, que só conseguiu a autorização de residência depois que já tinha passado o prazo ali inicial. Então, é uma situação que não é o ideal. Hoje em dia, eu vejo que tem gente aí esperando 8 meses ali com agendamento no CEF, marcado só para junho do ano que vem. Então, é uma situação bem complicada. É uma né? situação difícil. Ela coloca a pessoa numa situação difícil, porque nós que estamos aqui sabemos claramente disso, perfeitamente disso. Não tem documento, não consegue emprego, não Exato. consegue... Tudo é difícil para esta pessoa, tudo é difícil para ela. Então, o tal do visto é a solução. E vale a pena fazer a poupança. Falamos da outra vez, visto, projeto de imigração, projeto demanda de tempo. Então, eu vou fazer uma poupança, vou guardando meu dinheirinho para chegar, gasto com o visto, mas eu vou tranquilo. Chega todo mundo já ser autorizado, tudo certinho. Isso, as pessoas chegam, já vão ter o NIF, vão ter a inscrição no utente e vão ter a segurança social. Que maravilha! Os outros precisam pinar na fila de madrugada para conseguir isso. E eu já venho com o visto e com tudo resolvido. Então, por que não investir num visto? Vale a pena. Vale muito a pena. Qualquer categoria que seja. Então, a pessoa que tem ali, que tem o interesse em estudar em Portugal, então tem que saber que se não tiver, mesmo se ela for da CPLP, mas se ela não tiver ninguém aqui, ela vai ter que mostrar ali os seus meios de subsistência. E a gente sabe, é um valor ali pesado, é um valor que você tem que ter ali já em conta para mostrar, ou então também é possível ter uma pessoa responsável por esse valor que está no Brasil, um pai, uma mãe, alguém que possa ser responsável. Mas aí você vai ter que demonstrar de toda maneira, né, que essa pessoa tem como te sustentar nesse período que você está em Portugal. Exato. O dinheiro não precisa necessariamente estar numa conta bancária em Portugal em meu nome. Eu sou estudante, eu sou candidato, então não necessariamente isso precisa estar aqui, mas eu preciso demonstrar que alguém se responsabiliza por mim neste quesito, que é a capacidade financeira, os meios de subsistência. Eu não tenho por quê? Eu não trabalho, eu estudo, a minha faculdade toma todo o meu tempo. Eu estudo de manhã, estudo de tarde, à noite eu vou para casa, continuo estudando. Então, o meu tempo é totalmente tomado. Eu não tenho possibilidade de trabalhar em Portugal, como é possível, mas eu não tenho porque a minha faculdade não o permite. Então, como é que eu faço? Como é que eu vou sobreviver? Ou eu tenho dinheiro suficiente, disponível, ou alguém que se responsabilize. Isso fecha. Entendi. Aí isso não tem problema, isso continua igual como já é hoje, né? Sim, se eu tenho ali um parente, né? Um parente próximo, uma mãe, um pai, que vai ali me custear ali o tempo que eu estiver ali estudando, sem problema. Sem problema nenhum. Isso não, nesse sentido, não houve alteração, quer dizer, não houve prejuízo nesse sentido na emissão de um visto, no pedido de um visto. Isso funciona normalmente. Agora, de fato, se a pessoa tem alguém aqui, e a gente conhece muito, né, tem esse vínculo já com alguém que já está aqui, né, se tem essa possibilidade dessa carta convite, desse tempo de responsabilidade, fica ali, não precisa ter esse subsídio, é claro, a gente sempre fala aqui, junte o máximo de dinheiro, trazer, receber ele em real, gastar ele em euro, é muito complicado, né? Então, junte o máximo, mas se tem ali essa possibilidade, já fica livre, então. Mas, de qualquer forma, tendo ou não tendo alguém aqui, quem é da CPLP, dos países de língua portuguesa, não precisa ir, a passagem de volta, não precisa o seguro viagem, embora seja extremamente recomendado, né? Tem mais alguma coisa que também não precisa para quem é da CPLP? Ele fica dispensado do seguro, ele fica dispensado dos meios de subsistência, e ele pode, em substituição, levar o quê? O termo de responsabilidade, uma vez que ele anuncie quem é a pessoa, ela tem que fazer as comprovações de que ela tem realmente aquela capacidade,
Uhum. É matemática, é um cálculo, então faz-se a conta de qual é o valor que seria necessário e essa pessoa precisa demonstrar. Entendi. Então, Mas basicamente são eu isso. ainda fiquei com a dúvida em relação da CPLP. Se não tem ninguém aqui e é da CPLP, precisa demonstrar o dinheiro. Desculpa, se Se a você não pessoa tem... é da CPLP, a pessoa é brasileira, mas não tem ninguém aqui em Portugal, ainda assim ela precisa demonstrar o dinheiro. Ela Sim, só está dispensada se ela tiver a carta convite, o termo de responsabilidade exato. aqui. É isso mesmo, né? Tá. Sim. Como Entendi. regra, como regra, Uhum. tem que demonstrar capacidade financeira, tem que ter meio de subsistência. A questão Entendi. é como fazer esta prova. Se eu tenho algum conhecido e sou membro, ok, é uma situação. Termo de Uhum. responsabilidade aceito. Agora, eu não tenho ninguém. Então, eu caio fora desta condição que me foi Uhum. colocada agora e passo para a situação anterior, que é o quê? Ter que Não demonstrar precisa a capacidade seguir. financeira. Ou ter o responsável, como nós falamos há instantes atrás, Sim, né, no Brasil, por exemplo, ou tá. em Angola, onde Uhum. for, e diga, não, eu tenho condições de mantê-lo aí, não se preocupe, eu sou o responsável. Ponto. Então, uma Entendi. vez isso Perfeito. Então, demonstrado, a coisa fecha. então tem essa questão que é muito boa, mas infelizmente não é para todos os brasileiros, para todos os falantes de língua portuguesa, como a gente imaginava antes. Ah, Pelo sim. menos, eu imaginava que iam tirar essa parte ali. Mas Isso. veio a tal da roseira ali com os espinhozinhos, né? Tem. A roseira é linda, o botão de rosa é lindo, é cheiroso, é bonito, dá uma bela decoração. Mas lembre-se, tem espinho nesse galinho ali. Exato. Tá? Tem umas Nem tudo, coisinhas. nem tudo, no momento em que saiu a publicação da regulamentação, se mostrou da forma como se vendeu este projeto lá atrás, Exato. quando formalizaram o acordo com os países CPLP. Lá Uhum, é atrás já verdade. se falava em vantagens e benefícios, não precisa de mais nada, não sei o que. Ah, calma Uhum. lá, não é assim. Quando a gente dizia, quando eu fazia meus vídeos, gente, calma, não é assim. Isso ainda vem regulamento. Regulamento é caixinha de surpresa, ninguém sabe o que vem. E depois do regulamento vem a norma interna, aí vem aquela ideia da VFS. Enfim, Exato, exato. não é do jeito que se falava. E está aí Ah, comprovado. Tá? exato. E ainda Tá. assim, e ainda assim, vai ter uma coisinha ou outra que vai aparecer no E pode decorrer do tempo. surgir ainda aí pela VFS, consulado, quando soltarem tudo ali, Isso. pode ainda ter alguma coisinha. E aí eu convido de novo aqui o doutor Renato para vir falar com a gente. Boa. Fica combinado. Certo. Fica Bom, combinado. é isso. Eu acho que ficou bem esclarecido, então, essa questão do estudante. Tem realmente coisas que são muito importantes. O reagrupamento familiar já vem com toda a documentação. Eu acho que é fantástico, né, para quem tem. E, claro, se você já tem alguém aqui em Portugal, já facilita muito essa situação, né, de poder vir e não precisar demonstrar todo ali o dinheiro, a questão financeira. Mas é isso. Temos coisas boas, coisas que ainda, né, precisam de qualquer forma, é uma mudança de país e precisa planejamento, né? Como diz um colega de profissão, há um sabor agridoce nessa história. Exatamente, mesmo. Há um agridoce aí Bom, nessa história. doutor Renato, muito obrigada novamente. E a gente volta em breve aí para falar, então, sobre os outros vistos, sobre o visto de nômade digital também, muito perguntado por aqui, mas, por enquanto, eu agradeço muitíssimo a presença, compartilhar toda a experiência do senhor aqui com a gente e decifrar tudo que está escrito naquele regulamento ali e falar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez o seu convite, né? É uma satisfação muito grande estar no seu canal, poder trocar informações, né? Trocar conhecimento e, de uma maneira ou outra, nós ajudarmos aqueles que estão lá fora, Com querendo certeza. vir a Portugal, e que venham da melhor forma possível, que venham Exatamente. segundo o nosso posicionamento, que venham com o seu Isso visto aí. e que não vão se arrepender, certamente. Isso Então, aí. Estou deixando o saudações. seu canal aqui embaixo também para o pessoal conhecer, aqui na descrição do vídeo. Conhecer também, tem muito vídeo por lá do Portugal Legal, onde o doutor Renato fala ali sobre vários vistos, sobre todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.